Bora jogar a lista de livros preferidos de um escritor? Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz. No vídeo de hoje vamos conversar sobre uma lista muito interessante de um escritor queridinho de muitos por aí que eu sei, que é o Ernest Hemingway. Esse autor norte-americano que ficou conhecido por grandes obras como O Velho e o Mar, Paris é uma Festa e Por Quem os Sinos Dobram e por aí adiante. Grandes clássicos da literatura. Ele, em 1935, mencionou numa matéria de uma revista 17 livros que ele preferiria reler como se fosse a primeira leitura, então ter novamente esse prazer da primeira leitura com essas obras, ao invés de ganhar como renda 1 milhão por ano. É claro que estamos falando de livros preferidos do escritor. E eu quero compartilhar essa lista aqui com vocês porque eu achei ela bastante interessante. Alguns dos títulos nós não temos aqui no Brasil, mas vários nós já temos traduzidos. Alguns deles eu até li e eu posso dizer o que eu achei deles, e outros eu quero muito ler, principalmente agora. Vamos começar com Ana Karenina, do Tolstói, esse clássico que eu já li, já resenhei aqui, tem um vídeo somente para esse livro, vou deixar aqui no card para você. Eu gostei muito da história quando eu li, apesar de ter as minhas ressalvas em relação à protagonista, a Ana Karenina. No vídeo eu comento melhor sobre isso. E é bem curioso porque muitos leitores também tiveram essa mesma impressão que eu. Mesmo com isso, o livro tem uma densidade psicológica, de crítica social, que é, assim, maravilhosa. Então, eu entendo estar aqui nessa lista. Ele também cita os Buddenbrooks, do Thomas Mann. Dele, eu só li A Montanha Mágica, que se tornou um preferido da minha vida, assim, um queridinho pra mim. Então, eu tenho muita vontade de ler esse e todos os outros desse escritor. Comente aqui embaixo pra mim se você já leu esse livro e o que você achou dele. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que é um livro de tirar o fôlego, intenso demais, com relações sociais tão drásticas que eu nem vou contar direito pra vocês aqui, porque olha, quer dizer, eu já contei, tem vídeo aqui, vou deixar também pra vocês linkado. Modos de Dizer à Parte é um livro que eu recomendo bastante, apesar de eu recomendar com certos receios, porque não é todo mundo que gosta dos personagens, eles são bem, como que eu posso dizer, muitas vezes chatos, eles têm muita personalidade e muitas vezes são geniosos. Madame Bovary, do Flaubert. O que eu posso dizer sobre esse livro? Que eu li e que de tanta coisa que eu descobri ali, mesmo já sabendo mais ou menos da história, porque todo mundo ouve falar desse livro, eu não fiz vídeo pra ele. Ao longo da história do canal, eu acabei não resenhando alguns livros que foram até marcantes pra mim, eu diria, mas que acabei não conseguindo encarar a câmera para gravar sobre ele. Recomendo muito, não tem muito o que falar sobre esse livro, ele é um clássico, todo mundo fala sobre ele. Fez o seu escritor ser processado. Quanto moralismo tem envolvendo essa história? Guerra e Paz, esse calhamaço também do Tolstói, que está aqui, ó, na minha estante, tá vendo? Eu tenho vários livros aqui dessa lista. Só não tô tirando da lista, só tô colocando a capinha aqui porque são vários. Não li ainda, mas eu quero muito ler. Esse livro aqui eu ganhei da Isa Vick, lá do Lido Lendo. Então tenho um carinho imenso por essa história, porque é uma das preferidas da vida dela. Então tá aí na minha lista pra ser lida. Vou confessar pra você que eu já tinha visto esse livro pela internet, as pessoas comentando, que é o Memórias de um Caçador, do Turgenev, um escritor russo, classicaço, porém não tinha dado muita bola para ele até então. Fazendo o roteiro desse vídeo, eu descobri que esse livro aqui parece ser incrível. Não só porque está na lista do Hemingway, mas porque se trata de pontos que falam muito sobre a Rússia. Então me interessei bastante e não vejo a hora de ler. Vejam só, esse escritor gostava muito de literatura russa, porque outro livro que está na sua lista é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Não li ainda, essa é a vez de Crime e Castigo, eu estou lendo esse livro no momento, então será lido em breve, mais pra frente, não sei quando vai saber. E outra, só tem clássico nessa lista. Huckleberry Finn, do Mark Twain, que também, digamos, muito lido nos Estados Unidos, high school inteiro lê esse livro. Já quero ler há anos, desde que eu assisti Gilmore Girls, e a Rory Gilmore, uma das protagonistas, leitora assídua demais, lê esse livro na série, mas nós não tínhamos uma boa tradução, não que eu conhecesse, pelo menos aqui no Brasil. Agora, recentemente, a Zahar publicou, então, livro recente na estante, que eu quero ler há muito tempo,
quero ler já para amanhã. A Rainha Margot, do Dumas. Dele eu só li As Ilusões Perdidas, que inclusive é um dos livros que eu li durante os anos do canal, mas eu não resenhei. Preciso reler para resenhar aqui para vocês, mas enfim. Desde então, quero muito ler outras obras dele. Tá certo que essa não é a primeira obra que eu quero ler dele, depois de As Ilusões Perdidas, mas enfim, ela entrou depois de eu ler essa lista do Hemingway para os meus livros desejados. Só literatura russa, só literatura francesa. Aqui, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que é sensacional. Eu li nos primeiros anos da minha faculdade, acho que no primeiro ano, talvez. Já fiz resenha, está aqui no card para você também. E o que eu mais gosto nesse livro é a construção dos personagens. Não sei vocês, mas eu gosto muito da construção dos personagens por parte dos escritores franceses. Eu acho que eles ganham uma dimensão muito bonita, de tão bem construídos, de tantas camadas que a gente pode acessar em cada um dos personagens, cada uma dessas pessoas criadas e imaginadas por nós. Não vou nem mudar de lado da câmera, porque vou citar outro livro desse mesmo escritor, que é A Cartucha de Parma. Esse eu não li, mas eu tenho até a edição e eu já quero ler desde que eu li O Vermelho e o Negro. E eu vejo muitas coisas boas a respeito dele, pra te falar a verdade, só pela internet, assim, eu nunca conheci alguém que tenha lido na vida real. Na vida real. Como se a internet não fosse vida real. Talvez não seja. Ou é. Esse é um queridinho meu, hein? Dublinenses, do James Joyce. Um livro de contos, aliás, muitos livros dessa lista são de contos. Faz bastante tempo que eu li esse livro, mas também tem um vídeo aqui pra vocês. Se não der pra colocar aqui nos cards, eu vou deixar ali embaixo. Não precisa ter medo desse livro, porque a escrita aqui dele não é nada experimental, na verdade. É bem tranquilo de ler e é bem gostoso. Gostoso em termos de narrativa, você mergulha nessas histórias, porque é o poder da escrita do Joyce. Falei pra vocês que é um dos meus queridinhos, né? Esse livro eu não conhecia ainda, pensei até que não tivesse sido publicado por aqui, que é o Winesburg, Ohio, do Sherwood Anderson, mas ele foi publicado pela L. Dopa Publicações, essa editora que também não conhecia, também de contos, na verdade dizem que é cíclico, né? Isso não é mais importante, mas temos personagens os mesmos para todos os contos e discute bastante a vida interiorana dos Estados Unidos. Achei bem legal a premissa, gostaria muito de ler, inclusive. Outro da lista é O Longe e Há Muito Tempo, do Hudson, um livro que eu desconhecia até então. Acho que ele foi publicado pela LPM. Não sei se ele ainda é publicado, eu sei que ele é pouco falado, discutido aqui no Brasil. Outros livros que temos aqui nessa lista e que não foram traduzidos é o Hail and Farewell, do George Moore, o La Maison Atelier, do Guy de Maupassant. Não li nada desse escritor clássico também, preciso ler algo dele. O Autobiographies, do Yeats, também nunca li nada dele, esse poeta irlandês tão famoso também e tão falado mundo afora. Apesar de ter muito de literatura francesa e russa, ainda assim eu achei bastante diversificada em termos de, um romance, tem bastante contos, tem até poesia, poetas, né, pela autobiografia, apesar de não ser poesia, mas ainda assim eu achei bem instigante, interessante, nunca tinha me deparado com uma lista assim. Já li O Velho Mar, gostei muito da escrita do Hemingway, porém eu quero ler muitas outras obras dele, talvez a próxima seja Paris é uma Festa. Diga aqui nos comentários pra mim, comente aqui comigo se você já leu alguma coisa dele, se você gosta desse escritor. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no vídeo de amanhã, porque estamos tendo vídeos todos os dias aqui no canal nesse mês de novembro. Um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau!